Amém. Que Deus possa, de fato, aí atender essa nossa oração em forma de canção, que Ele viva em nós. Nessa noite, então, eu vou aqui apresentar o orador, ele já vai fazer a oração também de início aqui para nós. Hoje nós estaremos trabalhando, então, a primeira temática, enfim, dessa série, né? Na quarta-feira, dia 8, eu apresentei a visão panorâmica dos eventos finais. E, conforme prometido, nós trabalharíamos, então, a partir de hoje, cada um desses eventos dentro da sequência apresentada no livro Preparação para a Crise Final, que está, essa sequência baseada, obviamente, na Bíblia e nos escritos de Ellen White. E nós temos aí, no início dessa linha aí da nossa escatologia, dos eventos finais, um movimento de reforma dentro O momento não está fácil para empreendedores e profissionais liberais. Nós vamos, Por isso, então, o PicPay hoje Empresas trabalhar zerou todas as suas taxas até o final de julho. Você vai poder vender a vida. E eu quero apresentar, então, aos que ainda não conhecem, no caso, os nossos amigos aí do distrito de Itaubim, de Minas Gerais. O nosso orador dessa noite é o pastor Gilberto Messias. Ele é o nosso secretário ministerial aqui na Associação Sul-Rio-Grandense e é também o líder do Ministério de Lar e Família e também da área de saúde. Seja bem-vindo mais uma vez, pastor Gilberto Messias, aqui ao distrito do bairro Nonoai, e nessa noite, então, nessa dobradinha especial aí, conectando com Minas Gerais também, ao distrito de Itaubim. Que Deus o abençoe e o use nessa noite, pastor. Boa noite, pastor Everton, boa noite aos queridos aqui do Rio Grande do Sul e aos nossos queridos aí de Minas Gerais. Que alegria poder estar conectado, assim, nessa ponte aérea, né, Porto Alegre, Minas Gerais. Que alegria poder estar falando com esse povo querido. Quando eu comportei, pastor Everton, quando eu estava ali na faculdade de teologia, uma das minhas férias foi em Minas Gerais. Eu não sei se é próximo da cidade onde estão os nossos irmãos, mas eu passei por Santos Dumont, passei por Eubank da Câmara, passei também por Juiz de Fora, ali pelo, acho que é o sul do estado, né? Varginha também. Então, não sei se eu passei perto ao distrito de vocês, mas eu quero mandar um abraço querido aqui aos nossos irmãos aí de Minas Gerais, povo querido, povo abençoado, assim como também aos nossos irmãos aqui do Rio Grande do Sul, né? Aí hoje nós conseguimos juntar, né, o Ai de Minas Gerais e o Tchê do Rio Grande do Sul, né? E nós vamos, de maneira especial hoje, adorar a Deus aí quase que nessa duplicidade de sotaques, mas vai ser tudo para a honra e glória do nosso Deus. Que bom que vocês estão conosco hoje. E como o pastor Everton mesmo disse, estamos aí analisando esse livro de maneira especial. E hoje o capítulo 1 vai tratar sobre um movimento de reforma dentro da igreja. Importante isso que nós vamos tratar hoje. Portanto, já quero pedir a você para fechar os seus olhos. Nós vamos falar com Deus. E depois de falar com Deus, vamos abrir a Bíblia Sagrada e estudar a palavra do Senhor de uma forma especial. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós louvamos o teu nome e te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio de estar na sua presença. E pedimos ao Senhor para que, por favor, fale ao nosso coração de maneira poderosa nesta noite e que tudo que ocorra aqui seja para a tua honra e para a tua glória. Pedimos essa bênção ao Senhor para que o teu Santo Espírito visite cada coração, quer seja aqui no Sul, quer seja lá em Minas, ou em qualquer outro lugar que alguém esteja acompanhando, que seja este tocado pelo teu Santo Espírito e conduzido pelo Senhor de uma forma toda especial. Clamamos a tua bênção e oramos ao Senhor no nome santo e sagrado do Senhor Jesus. Amém, Pai. Pastor Everton, por gentileza, seria possível colocar na tela aquela imagem, aquele gráfico, só para que a gente possa dar uma introduzida no tema, assim, de uma maneira mais didática, por favor? O pastor Everton vai colocar uma imagem para a gente aí agora, uma imagem, um diagrama escatológico, né, falando aí justamente sobre uma linha do tempo com alguns passos, algumas etapas, e eles são fundamentais para a nossa compreensão. Enquanto o pastor Everton coloca aí para a gente, abra sua Bíblia no livro de Joel, Joel capítulo 2, tá bom? Muito bem, olha só, aí está o cenário, né? Um cenário muito próprio para o momento em que estamos vivendo. Abra sua Bíblia em Joel, capítulo 2, os versículos 1 e 2. Joel 2, os versículos 1 e 2.
e vamos ver aqui o que esse texto fala para nós de uma maneira tão especial. E depois vamos analisar aqui o gráfico. Joel 2, e inclusive, enquanto você também abre aí, replica o link, né, dessa mensagem para seus amigos, para os demais membros aí das igrejas dos 2 distritos, para que mais e mais pessoas tenham a oportunidade de se unir a nós e juntos estudarmos a palavra do Senhor. Muito bem, Joel 2, os versos 1 e 2, assim: tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate ao meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo, dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Muito bem, queridos, na quarta-feira o pastor Everton, ele fez uma introdução aqui ao tema, dando aí um vislumbre do cenário, onde, de maneira especial, estaremos estudando este livro que é tão próprio para o momento, Preparação para a Crise Final, de Fernando Chan. E a gente consegue perceber com isso que neste cenário em que estamos, nós percebemos aí o que está diante de nós. Hoje vamos nos deter exclusivamente no primeiro ponto, reavivamento e reforma. Esse movimento de reavivamento e reforma que deve acontecer aí dentro da igreja. E dentro da igreja nós estamos nos referindo em minha vida e em sua vida também. Mas como você pode observar bem aí, esse gráfico, nós percebemos aí tudo aquilo que está diante de nós, a chuva serôdia, o alto clamor, a sacudidura, o selamento, o tempo de angústia, o final do tempo da graça, sabe, queridos, as pragas que cairão sobre a terra, todos estes itens que estão aí descritos neste gráfico, fazem referência direta a mim e a você. E a gente não pode pensar que esse tema é tema para outras pessoas, que nós podemos viver alheio a esse tema. Não, nós não podemos viver alheio a esse tema, muito pelo contrário. Nós devemos olhar para esse tema com muita oração, com muito estudo, com muito jejum, para que Deus, de maneira especial, possa falar ao nosso coração de uma maneira muito poderosa. Obrigado, pastor Everton. Pode tirar para a gente aí esse gráfico. Então, vamos analisar aqui, queridos, alguns pontos interessantes. O texto que acabamos de ler, o texto de Joel, ele vem falando de maneira especial aqui sobre a necessidade de alguém tocar a trombeta. Então, tocar a trombeta em alta voz, para que as pessoas possam perceber que o fim está próximo. O grande dia do Senhor logo vem, diz o texto. Está próximo o dia do Senhor. E alguém precisa se levantar para dar aí o alto clamor. A figura de linguagem utilizada no texto era uma figura de linguagem muito comum para os tempos bíblicos, onde as igrejas, ou melhor, as cidades, eram cidades muradas, não haviam leis e não havia, entre aspas, o respeito que há hoje entre um povo e outro, entre uma nação e outra. Hoje, fronteiras são respeitadas, claro que com algumas exceções, é óbvio, mas em via de regras, fronteiras são respeitadas, limites são respeitados, mas naquela época as coisas não eram assim. Naquela época, uma nação mais forte, ela simplesmente subjugava uma nação mais fraca. E ela simplesmente invadia, dominava, matava, saqueava e fazia o que tinha que fazer, de acordo com a filosofia deles para dominar aquela cidade. Então, para que uma cidade pudesse estar segura, era necessário alguns passos. Primeiro passo, uma cidade segura naquela época era uma cidade com um bom muro. E este bom muro, ele tinha que ver com altura, tinha que ver com largura, tinha que ver com resistência, porque certamente o inimigo viria e tentaria derrubar aqueles muros de qualquer forma. Então, uma cidade protegida era uma cidade murada com um bom muro, um forte muro. Segunda coisa que era muito necessária naquela época eram sentinelas, vigias, pessoas que ficavam em pontos estratégicos do muro, olhando ao horizonte,
para perceber se aproximava alguém que pudesse trazer algum tipo de ameaça para quem estava dentro da cidade. Essas vigias, ou essas sentinelas, elas ficavam 24 horas ali, claro que em turnos alternados, para que a pessoa pudesse, evidentemente, descansar e voltar ao seu trabalho depois. Uma referência a isso nos tempos modernos é a Muralha da China, uma obra gigantesca, uma das poucas obras, se não me falha a memória, que pode ser obra humana, que pode ser vista da Lua. Tamanho é o comprimento e a largura das muralhas da China. Mas no passado, as cidades eram muradas. Jericó, lembra da história de Jericó? Jericó era murada. Jerusalém, e aqui Joel ele fazendo uma primeira referência ao fato de que Jerusalém ele seria sitiado, ele seria perseguido, e alguém precisaria tocar a trombeta. Então, a figura de linguagem utilizada no texto vem justamente mostrar que uma cidade protegida era uma cidade morada, que tinha sentinelas preparados para observar se alguém que se aproximava oferecia perigo ou não. Se a pessoa oferecesse perigo, o sentinela deveria tocar a trombeta. E claro que cada toque de trombeta tinha uma mensagem diferente, não havia, como há hoje os meios de comunicação, é claro, não havia como pegar um telefone e ligar, não tinha como mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, é óbvio. Então, a comunicação deles estava baseada nos toques das trombetas. Então, o sonido certo transmitia a informação certa. Então, quando o inimigo se aproximava, o sentinela dava o sonido certo, e lá dentro da cidade, quem ouvia o sonido já sabia, estamos sendo atacados. E uma vez que, então, o povo sabia que estava sendo atacado, eles entravam em modo de defesa. Além de uma defesa coletiva, havia também as defesas individuais. Aí tinha um exército, tinha ali cada cidade uma estratégia diferente para se proteger contra o inimigo que estava vindo. Uma outra aplicação para esse texto é a aplicação espiritual. Nós também podemos ser considerados como aqueles que estão, de alguma forma, sofrendo ataque. E o ataque está vindo do inimigo. O inimigo quer derrubar os muros que rodeiam a igreja, que rodeiam as famílias, que rodeiam a comunidade de servos do Senhor, porque com esses muros baixos, o inimigo simplesmente pode entrar e destruir quem está dentro daquela cidade. Então, na aplicação espiritual, Joel está dizendo o seguinte: é preciso que alguém se levante para tocar a trombeta, para dar o sonido certo. E este sonido certo vai informar a quem de direito se deve o fato de que estamos sendo atacados. Espiritualmente falando, meus amigos, queridos irmãos aqui do Rio Grande do Sul e aí de Minas Gerais, nós estamos sob ataque. Eu costumo dizer que a vida cristã não é um piquenique em um domingo ensolarado, naquele parque gostoso, com aquelas toalhas xadrez em cima da grama, com uma bela cesta de guloseimas e a família reunida ali desfrutando de um domingo de sol. A vida cristã não é um piquenique. A vida cristã não é um parque de diversões. A vida cristã é guerra. Nós estamos em guerra. Nós estamos vivendo o que chamamos de o grande conflito. Estamos em conflito. E não é qualquer conflito, é o grande conflito. Muitas batalhas foram travadas ao longo da humanidade, entre o bem contra o mal. Mas poucas batalhas que ocorreram no passado, elas terão a dimensão da batalha que está ocorrendo hoje. Sabe por quê? Porque o inimigo sabe que pouco tempo lhe resta. E porque ele sabe que pouco tempo lhe resta, ele sabe que ele precisa ser muito ágil, muito rápido, muito esperto, muito inteligente, porque se ele não fizer isso, ele não vai conseguir o seu objetivo. E sabe qual é o objetivo do inimigo? Sou eu e é você. Nós somos o alvo do inimigo. E porque somos o alvo do inimigo, ele está trabalhando incessantemente para destruir você. Então, eu costumo dizer também que nós não podemos brincar com o inimigo, porque o inimigo não está brincando com a gente. E esse assunto é muito sério, queridos. Esse assunto é muito sério. Não vamos brincar com o inimigo, porque o inimigo não está brincando com a gente.
É com tristeza que a gente percebe algumas pessoas que estão brincando com o inimigo, que estão flertando com as coisas do inimigo. Algumas pessoas que estão se arriscando no penhasco, na corda bamba, no que se diz respeito a termos espirituais. Quando eu era pequeno ali em São Paulo, não faz muito tempo isso, é óbvio, eu me lembro que na escolinha ali, sabatina, escolinha infantil, eu passei por todas as etapas da escola sabatina infantil. Roda o berço, jardim da infância, primário, juvenil, passei por tudo. E eu me lembro que a professora, ela, em uma dessas unidades, eu não me lembro exatamente qual, ela ensinou uma musiquinha muito, muito interessante, né? A Evelyn Gleit, que está com a gente, ela foi professora de piano das minhas filhas, não é mesmo, Ellen? E a Evelyn pôde, de maneira especial, ensinar ali para as minhas filhas algumas musiquinhas bem importantes. Mas eu me lembro que eu aprendi uma musiquinha que dizia assim: cuidado, mãozinha, o que toca, cuidado, olhinho, o que vê. Vocês conheceram essa música? Vocês tiveram, em algum momento aí da sua vida, contato com essa canção? Uma canção muito simples. Eu não vou cantar aqui, porque se eu for cantar aqui, olha só, vai ficar o pastor Everton nessa live aqui em respeito a mim e todos os outros vão desligar. Tamanha é a forma como eu canto mal. Mas essa música, ela traz uma verdade implícita, assim, muito séria. As entradas da alma, né? Visão, adição, paladar, tato e olfato, são as 5 entradas, ou as 5 avenidas da alma, as 5 janelas da alma. O que você come, o que você lê, ou vê, ou assiste, o que você fala, onde você vai, com quem você vai, por que você vai, tudo aquilo com o que você se envolve, tudo aquilo com o que você se envolve vai influenciar você, para o bem ou para o mal, para o bem ou para o mal. Eu queria aproveitar a oportunidade aqui e dar uma dica para vocês. Hoje, eu e minha família assistimos um vídeo no YouTube, que esse vídeo fez a gente repensar algumas coisas aqui em casa. Do Michelson Borges, você entra lá no YouTube, procura lá Michelson Borges, Cavalo de Troia Vermelho. Procura lá e assista. É 1h10. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender do que você vai assistir. Neste vídeo, Michelson Borges e um professor que me fugiu o nome dele, ele e esse professor falam das estratégias do inimigo através de algumas filosofias que estão espalhadas pelo mundo afora. Filosofias essas que, num primeiro momento, a gente pode pensar que trata-se apenas de política, direita, esquerda, mas que, na verdade, vão muito além disso. Tem que ver com um grande conflito. E eles apresentam ali, queridos, alguns dados muito interessantes, mostrando como nós, muitas vezes, podemos estar entrando em contato com filosofias apresentadas pelo inimigo, sem nem ao menos ter ideia de que isso é uma filosofia apresentada pelo inimigo. E dessa forma, alguém colocou o link aqui, eu não sei se é esse o link aqui do Michelson Borges, está aqui no Zoom, mas enfim, queridos, nós precisamos estar alertas. É isso mesmo, né? Foi aqui o Luiz e a Dalva colocou aqui para a gente, né? Nós precisamos estar alertas. Não vamos pensar, queridos, não vamos pensar que a gente pode passar o dia sem estudar a Bíblia, sem orar, sem buscar o Senhor em oração, sem buscar os livros do Espírito de Profecia e imaginar que, diante da grande batalha do bem contra o mal, nós sairemos vencedores, porque nós não sairemos vencedores. Nenhuma cidade que foi atacada na antiga história do período bíblico que estava despreocupada venceu, nenhuma. Todas as cidades que não tinham muro adequado, que não tinham sentinelas adequados, que não estavam devidamente preparados para a batalha, foram destruídas. E quando a batalha vem, ou quando a batalha viria, eles não sabiam. Então eles precisariam estar prontos a cada instante, a cada momento, como se a batalha fosse acontecer no próximo minuto. E nós precisamos viver com os nossos muros, vamos assim dizer, os nossos padrões bem altos, bem elevados. Cuidado com o filme que você assiste, cuidado com a música que você ouve,
cuidado com a comida que você come, cuidado com o seu estilo de vida, cuidado com tudo que envolve a sua vida, porque isso com certeza vai influenciar você para o bem ou vai influenciar você para o mal. Você consegue entender isso daí? E aqui, neste primeiro capítulo, nós vamos tratar sobre 2 pontos especiais. O primeiro deles é a necessidade do reavivamento. E o autor aqui traz várias citações do Espírito de Profecia, vários pontos aqui sendo apresentados por Ellen White, em especial, falando sobre a necessidade que há, sobre a necessidade que nós temos de um reavivamento, e um reavivamento urgente. Não é um reavivamento para amanhã, não é um reavivamento para depois, é um reavivamento para agora, para logo, para hoje. Quando Jesus vai voltar? Nós não sabemos. Não sabemos quando vai voltar. Porque Ellen White mesmo diz que nós devemos trabalhar como se Cristo fosse voltar hoje. Temos que estar alertas, atentos, mas viver como se ele fosse demorar 100 anos para vir, melhor dizendo. Mas eu tenho que estar preparado para o que pode acontecer agora, mas para o que pode acontecer lá na frente. Porém, tudo ao nosso redor indica, assim, de maneira muito clara, que a volta de Cristo está mais próxima de nós do que nós imaginamos. Por exemplo, recentemente completou 180 dias que nós estávamos comemorando aí a virada do ano. Agora, hoje é dia 12, né? Então, faz 192 dias que nós estávamos ali passando do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Eu não sei onde você estava no Réveillon, eu fiquei aqui em Porto Alegre, recebi parte da minha família e ficamos aqui. Passamos o Réveillon aqui no Rio Grande do Sul. Quem imaginaria, lá no dia 31 de dezembro ou 1º de janeiro, que nós passaríamos pela pandemia que estamos passando? Nem o mais pessimista de todos imaginaria que o mundo entraria no caos que entrou por causa de um vírus, por causa de uma doença invisível, que colocou o mundo todo de joelho. Nações como os Estados Unidos, uma superpotência, de joelho. A Europa, de joelho. Quem poderia imaginar um negócio desse? Ninguém poderia imaginar um negócio desse. É por essa razão, meu querido, que você não pode viver despreocupadamente, imaginando que a volta de Jesus está muito longe, que os eventos que foram apresentados ali naquele gráfico que o pastor Everton colocou para a gente, que isso tudo está muito longe, porque isso não está muito longe. Nós precisamos crer pela fé de que isso está perto de nós. E as evidências estão aí mostrando para nós que os sinais estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E aí a pergunta que fica é: até quando eu vou brincar com o que é sério? Até quando eu vou brincar com aquilo que é realmente importante? Nós precisamos trabalhar, estudar, viver, comer. Nós precisamos fazer todas essas coisas, mas essas coisas não podem ocupar o principal lugar em nossa vida. O principal lugar na nossa vida é Deus e a nossa preparação para habitar as mansões celestiais. É Deus em primeiro lugar e a preparação para passar a eternidade diante do Senhor. A salvação é um dom gratuito dado por Deus. Nós não guardamos o sábado para se salvar. Nós não cumprimos os mandamentos para nos salvar. Quando aceitamos Cristo Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, a salvação já nos é ofertada. A salvação já nos é apresentada. Mas conforme lemos lá em João 15, falando da videira e dos ramos, e da importância de permanecer na presença de Cristo, eu guardo o sábado para permanecer na presença de Cristo. Eu faço tudo que a Bíblia me sugere para que eu faça, para que eu possa permanecer naquilo que já me foi oferecido. Então eu consigo entender que, uma vez que eu recebi a salvação, as minhas atitudes podem ser, ou precisam ser, para manter aquilo que eu já recebi. Mas se eu não tiver essas atitudes, ou se as minhas atitudes forem contrárias a isso, eu posso, infelizmente, perder aquilo que me foi ofertado, que me foi oferecido. Por isso a importância de entendermos que a salvação, ela vem única e exclusivamente pela graça do Senhor Jesus Cristo. Mas as minhas atitudes, elas precisam refletir que eu caminho em conformidade com Cristo e com aquilo que Ele me ofereceu, para que eu não perca aquilo que Ele
me outorgou, aquilo que ele me ofereceu. Então vamos lá. Reavivamento e reforma. São as duas coisas apresentadas para nós aqui nesse capítulo de maneira tão especial. E estes pontos, eles são apresentados de maneira muito clara. O reavivamento não pode acontecer sem a reforma. Desde que o pastor Ted Wilson assumiu a liderança da Igreja Mundial lá na Associação Geral, ele tem batido nessa tecla, ele tem falado sobre o assunto. E o pastor Mark Feeling, autor da lição da Escola Sabatina desse segundo trimestre de 2020, ele, até certo ponto ali, antes de aposentar, ele trabalhava diretamente ali ao lado do pastor Ted Wilson, viajando o mundo, falando da importância do reavivamento e da reforma. Depois o pastor Mark Feeling se aposentou, e mesmo aposentado, ele continua como uma espécie de conselheiro, uma espécie de auxiliador do pastor Ted Wilson nesta questão, para mostrar para nós que, como igreja, nós precisamos de um reavivamento e de uma reforma. Agora, para que possamos entender bem esse tema, e o nosso tempo já está avançando aqui, precisamos fazer uma clara distinção entre uma coisa e outra. Reavivamento e reforma. O que é o reavivamento? O reavivamento é justamente a atitude que leva o povo de Deus a melhorar o seu relacionamento com ele. Mais estudo da palavra, mais oração, mais comunhão com Deus. Isso é reavivamento. Reavivamento é estar mais ligado a Deus, é estar mais ligado ao próximo, com a finalidade de permanecer em Cristo Jesus, de receber o reino de Deus na minha vida e permitir que as características do reino sejam apreciadas pelo povo, pelas pessoas que me olham. Amor, alegria, paz, mansidão, domínio próprio, todas essas coisas são características do reino de Deus. Isso é reavivamento. Quanto mais eu oro, quanto mais eu estudo a Bíblia, quanto mais eu jejuo, mais eu estou em condições de ser usado por Deus como um instrumento poderoso para que outras pessoas mais possam enxergar aquilo que eu enxerguei, possam receber aquilo que eu recebi. Só que o reavivamento, ele não acontece sem reforma. E aqui é que está um ponto muito interessante, querido. O reavivamento não acontece sem reforma. Você não vai ser um hábito estudante da palavra de Deus se você não pegar a Bíblia para ler. Você não vai ter condições de avançar na sua comunhão com Deus enquanto a tua saúde ela não está caminhando em harmonia para tal. E aí, dentro da reforma, existe várias outras micro-reformas, né? Só que agora vem um detalhe interessante, né, queridos? A reforma de saúde. Conselho sobre regime alimentar, Ellen White apresenta para a gente, né? E a gente aprende ali tanta coisa importante, tanta coisa especial. Só que aí, quando a gente analisa esse ponto, a gente percebe o seguinte: o inimigo ele é tão sábio, e o autor diz aqui, né, que não houve nenhum grande reavivamento na história da humanidade em que o inimigo não tenha trabalhado para atrapalhar o processo. Aí ele menciona aqui Paulo, ele menciona Lutero, e menciona outros mais, homens que se levantaram para dar o sonido certo, para alertar o povo, dizendo: olha, se preparem, ó Israel, o dia do Senhor está vindo. Não houve nenhum grande movimento de reavivamento sem que o inimigo tenha trabalhado para atrapalhar. Foi assim no passado, e está sendo também assim no presente. E como é que ele tem trabalhado nesta questão? Ele tem levantado falsos reavivamentos. Olha só que coisa, queridos. Olha como nós precisamos estar atentos a isso daí. Esses falsos reavivamentos estão surgindo em vários lugares. Pessoas que imaginam que é pela perfeição das suas atitudes que eles serão dignos da graça e dignos da salvação em Cristo Jesus. Nós damos a isso o nome de perfeccionismo. Amados, essa filosofia ela é muito perigosa. E ela está espalhada por todos os lugares. E com o advento da internet, essas mensagens, elas se proliferaram de uma maneira assim, ó, incontrolável. E agora, nesse período da pandemia, sim, é agora que essa coisa está decolando.
Muitas pessoas estão entrando em contato com esses materiais e eles estão tendo a sua cabeça confundida. Veja só um detalhe interessante, né? Quando eu penso em saúde, eu não posso pensar em apenas um único aspecto da saúde. Porque quando Deus me apresenta o tema saúde, ele me apresenta 8 remédios naturais. Eu, como líder de saúde da associação, estive o ano passado participando de um congresso organizado pela AMA. A AMA é a Associação de Médicos Adventistas. Um evento maravilhoso que ocorreu em Santa Catarina. Eu estive lá presente. Inclusive, o diretor nacional da AMA, ele é o Dr. Lionel, é membro da Igreja Central de Porto Alegre. E ele tem feito um trabalho excepcional à frente desse movimento, né? E ali, queridos, médicos que vieram do mundo todo, vieram para dizer uma coisa: a mensagem de saúde, ela é verdadeira, ela é real, ela está na Bíblia e ela está no Espírito de Profecia. Não posso, em momento algum, levantar apenas uma única questão, uma única bandeira da reforma de saúde. Muitas vezes, quando falamos de saúde, nós somos tentados a falar apenas de um aspecto, a alimentação. Mas é a utilização da água, a importância do repouso, a importância do sol, a importância de confiar em Deus, a importância do exercício físico. Mas aí, algumas pessoas com um falso reavivamento se levantam e batem apenas em uma única tecla, um único ponto. E isso está errado. Diga-se de passagem que a mensagem de saúde, ela não tem poder salvífico. A mensagem de saúde, ela vai dar a mim condições de ter uma vida melhor, uma saúde melhor, uma mente mais clara para ouvir melhor o que Deus tem para me dizer. A salvação, ela não está ligada ao que eu posso fazer. A salvação não está ligada ao que eu, como ser humano, faço. A salvação está ligada pelo que Cristo fez por mim. Mas uma vez que eu aceito a sua graça, uma vez que eu aceito a sua salvação, aí eu então irei colocar em prática aquilo que deve ser colocado. Então, existem 2 extremos com respeito a esse ponto. Uns que acham que você tem que ir para um extremo da perfeição para receber a graça. Está errado isso. Mas tem um outro grupo tão perigoso quanto, que é um grupo que vai para o outro extremo. Olha, eu não trabalho no perfeccionismo, só que aí eu vou para o relaxado. Eu vou para o liberalismo de uma maneira muito acentuada. Eu não estudo o tema, eu não estou nem aí para isso, eu não quero saber desse assunto. Já que a questão de saúde não tem em si só elementos salvíficos, por que eu vou me envolver com isso? Não, não vou me envolver. E aí, queridos, tanto um extremo quanto o outro, como o outro extremo está errado. Eu preciso entender que é uma mensagem clara, é um conselho claro, é uma orientação clara que vai me ajudar a ter um estilo de vida melhor. E quanto mais saúde física eu tiver, mais saúde espiritual eu também terei. A palavra de Deus diz que o que o Senhor espera de nós é um culto racional. Não é um culto irracional, é um culto racional. E nós precisamos cuidar da saúde física para que a nossa saúde mental esteja boa, para que tenhamos condições de ter esse relacionamento racional com Deus, para que Deus fale ao meu coração. Mas não é somente isso. Veja, princípio de saúde não é um aspecto. O princípio de saúde é um estilo de vida, onde eu, através desse estilo de vida, observo não um ponto, mas observo os 8 pontos que o Senhor apresenta para mim. E esses 8 pontos, eles estão sendo, de maneira especial, procurados cada vez mais. Para você ter uma ideia, a Novo Tempo não tinha um estudo bíblico específico sobre saúde. E ela acabou de fazer um estudo bíblico específico sobre saúde. E, queridos, o estudo bíblico está 15 dias à disposição da Novo Tempo. Ou melhor, a Novo Tempo está disponibilizando há 15 dias. E a procura desse tema, desse estudo bíblico hoje, já é o segundo, ou está em segundo lugar, de todas as procuras. O primeiro, assuntos proféticos. As pessoas entram em contato com a Novo Tempo para saber assuntos proféticos, mas as pessoas também entram em contato com a Novo Tempo para saber mensagens sobre saúde. Você sabia disso? E em terceiro lugar, as pessoas estão entrando em contato com o Novo Tempo para receber orientação matrimonial.
orientação para a sua família. E a grande, esmagadora maioria das pessoas que fazem isso não são membros da nossa igreja. Então você percebe que a humanidade como um todo está percebendo a necessidade de melhorar o conhecimento espiritual, o conhecimento da sua saúde e o relacional. É justamente mensagens que estão atreladas ao reavivamento e à reforma. E nós, como povo de Deus, nós não podemos estar dormindo quanto a esses assuntos. Nós precisamos estar alertas, estar acordados com respeito a isso. Ontem passamos um dia gostoso, né? Eu quero mais uma vez parabenizar o pastor Everton e todos vocês pelo encontro de casal maravilhoso que tivemos ontem, né? Um encontro virtual. Queridos, se você não cuidar da sua família, quem é que vai cuidar? E quando eu digo cuidar da sua família, eu estou falando de relacionamento mesmo, conjugal, marido e mulher, pais e filhos. Mas e a espiritualidade dentro do lar? A espiritualidade dentro da casa? A importância de fazer o culto familiar, de apresentar a sua família diante de Deus. E tudo faz parte do processo do reavivamento. Mas o reavivamento só vai acontecer quando há reforma. E qual a necessidade de reforma? O que está em nossa vida que precisa ser mudado? E aí a palavra de Deus nos apresenta várias características. O inimigo, ele está colocando a mão em quase tudo aquilo, ou melhor, em tudo aquilo que ele pode pôr a mão. Então, aquilo que você vai trazer para a sua vida, primeiro, se pergunte, o inimigo pôs a mão aqui? Se a resposta for sim, rejeita, não aceita. Por mais bonitinho que possa parecer, por mais atrativo que possa parecer, porque através de alguns detalhes assim subliminares, o inimigo tem colocado informações na nossa cabeça que vão fazer com que a gente tenha dúvida, inclusive, da nossa fé. Inclusive, dos elementos importantes acerca do que o Senhor tem nos falado. Nesse vídeo que eu sugeri a vocês do Michelson Borges, eles falam, inclusive, que essas informações, elas estão levando algumas pessoas a questionarem, inclusive, o que Deus diz. Veja, pessoas que teoricamente andam na presença de Deus, estão com a Bíblia na mão, mas ficam questionando orientações claras apresentadas por Deus. Nós não podemos permitir, queridos, que o inimigo faça isso conosco. Nós não podemos permitir que o inimigo faça isso com nossa família. Por isso, a necessidade que tem de os sentinelas se levantarem para tocar a trombeta e dar ali um sonido certo. O sonido certo. Que é de justamente fazer com que a igreja acorde. Igreja, acorda. Porque alguns, infelizmente, estão dormindo. Lembra da experiência de Cristo e os discípulos? Cristo chamou alguns discípulos para orar com ele, Cristo foi um pouco mais além, e quando Cristo voltou, pegou os discípulos dormindo. Acordou os discípulos e disse, poxa vida, vamos orar. Cristo foi um pouco mais além, quando retornou, novamente os discípulos estavam dormindo. E aí o Cristo Jesus disse, poxa vida, vocês não conseguem orar comigo nem sequer uma hora. Meus amados, quantos dentre nós estão dormindo? Estão dormindo. E quando eu falo disso, eu me refiro à vida espiritual. Esses dias eu conversava com um amigo pastor que está muito preocupado com esse período de pandemia. E esse amigo pastor me dizia assim, Messias, será que quando tudo voltar ao normal, todo mundo vai voltar para a igreja? Todo mundo que frequentava a igreja até o mês de março, será que todo mundo vai retornar quando a pandemia passar e as igrejas forem abertas? Sabe, queridos, nós tememos perder algumas pessoas no período da pandemia. Algumas pessoas que não estavam tão alicerçadas na rocha como deveriam estar. Algumas pessoas que, infelizmente, o único contato espiritual que tinha era durante os cultos. Se ele fosse ao culto, ele tinha contato espiritual. Se ele não fosse ao culto, ele não tinha contato espiritual. E aí estamos com as igrejas fechadas, completando aí 4 meses, e não temos ideia de quando vamos poder abrir as igrejas. Quantos dos que congregavam até março retornarão à igreja quando ela for aberta novamente? É uma pergunta que nós não temos respostas. E tememos pelo fato de que alguns não retornem mais. Não retornem mais. Eu vou dizer para vocês, é confortável você assistir o culto e a escola sabatina
sentado na sua cama, sábado de manhã, ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, esse inverno, os nossos irmãos de Minas Gerais que estão assistindo a gente, não passam pelo frio que nós estamos passando aqui, né? Mas eu vou falar para vocês, é confortável acordar um pouco mais tarde, ainda com o seu pijama, você liga seu celular, liga a televisão, liga o computador, assiste a escola sabatina e assiste o sermão. Poxa, que confortável, né? Eu vou ter que levantar mais cedo, tomar banho, ir para a igreja? Não, é esse estilo de vida que eu quero. Alguns podem dizer isso aí. Mas eu vou dizer uma coisa agora, queridos. Eu vou abrir meu coração para vocês. Se alguém que está deitado na sua cama e ele liga o celular para assistir o culto escola sabatina, nós temos que louvar a Deus. E aqueles que estão deitados na sua cama e já não estão fazendo mais isso? E até março estavam congregando normalmente, frequentando a igreja normalmente. Mas agora não estão mais assistindo, não estão ouvindo, não estão lendo. Ah, meu querido, quantos de nós estamos dormindo espiritualmente falando? Por isso a necessidade que alguém se levante para dar o sonido certo. E aí o autor aqui, ele diz, né, que isso deve começar com os pastores. Eu quero parabenizar o pastor Everton pela iniciativa de estudar nas quartas e no domingo esse tema. Reavamento e reforma, preparação para a crise final. Temos que estar ligado, temos que estar preparado. Parabéns, pastor Everton. Eu, pelos distritos onde passei, eu também fazia essa série. Me recordo de uma vez que estivemos ali na igreja 7 de setembro, em Taquara, onde fizemos uma vigília exclusivamente sobre este livro. E aí tivemos a noite inteira ali orando sobre este assunto. E aí falar em vigília, poxa vida, onde é que estão as nossas vigílias? Claro que existem cidades, como aqui em Porto Alegre, por exemplo, já se tornou perigoso você passar uma noite inteira em uma igreja adorando. Infelizmente, as grandes cidades passou a oferecer esse tipo de risco. Mas eu vejo pessoas se levantando para dizer assim, não, Deus não requer isso da gente. Por que nós temos que passar uma noite inteira adorando? Não passamos a noite inteira adorando. Mas passamos uma noite inteira maratonando uma série. Maratonar uma série a noite toda não tem problema. Mas passar a noite toda em comunhão, estudando a Bíblia, em oração, isso sim, isso tem problema. Jejum, tão elementar e tão necessário. Mas qual foi a última vez que você fez um jejum? Eu me lembro uma vez que promovemos, lá em fevereiro, em uma das igrejas por onde eu passei, aqueles 10 dias de oração, e no último dia, os 10 dias de jejum, e uma irmã disse assim para mim, poxa, pastor, estou fazendo as contas aqui, e eu percebi que já tem mais de 10 anos que eu não jejuo. Poxa vida, querido, será que as minhas práticas espirituais, elas só estão ocorrendo, se a igreja pede para eu fazer? É papel da igreja, é óbvio, organizar cultos como estes, é papel da igreja chamar a igreja para o jejum, é papel da igreja chamar a igreja para a vigília, claro, esse é o nosso papel. Mas eu, como cristão, se eu dependo que o meu pastor me diga que eu tenho que orar para orar, que eu tenho que jejuar para jejuar, que eu tenho que ler a Bíblia para eu ler a Bíblia, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque essas práticas, elas já devem fazer parte da minha vida. Já devem fazer parte da minha vida. E aí, queridos, o coração da reforma, né? E aí o autor, ele compara a igreja dos últimos dias em que estamos vivendo, evidentemente, a Laodiceia, a última das 7 igrejas de Apocalipse, né? Que tem como característica ser justamente fria, morna, melhor dizendo, com práticas que, poxa vida, poderiam ser mais aquecidas, poderiam ser mais claras. E aí o texto, né? Olha, vocês não são nem quentes nem frio, vocês são mornos, e eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Ah, meus amados, nós precisamos reavaliar, né? Reavaliar a nossa vida. E ali o conselho para Laodiceia, em Apocalipse, é justamente que Laodiceia, ela busque o ouro refinado, busque o colírio para enxergar melhor e busque as vestes brancas, né? 3 elementos tão importantes e tão necessários para cada um de nós. O estudo da palavra de Deus, os atos de justiça, as vestes brancas, o colírio para poder ver, o colírio para poder enxergar, características que também podem ser aplicadas à vida espiritual. A vida espiritual de cada um de nós, para que dessa forma nós tenhamos condições de caminhar na presença de Deus de uma maneira toda especial. Não permita, meu querido, não permita em hipótese alguma que o inimigo
iluda, que o inimigo engane, que o inimigo deixe você distraído com as coisas deste mundo. Nós temos que trabalhar, vestir, comer, estudar, morar. Todos nós temos que fazer isso. Isso tudo é muito importante. Mas quando eu coloco isso em primeiro lugar na minha vida, aí tem coisa errada. Quando eu não faço o meu culto familiar, tem coisa errada. Quando eu não busco o Senhor a cada manhã, tem coisa errada. Quando eu só pego a minha Bíblia para ir para o culto, tem coisa errada. E agora que não está tendo culto presencial, para que pegar a Bíblia? E aí, com isso, eu vou vivendo a filosofia daquele pagode de Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Infelizmente, muitos cristãos estão baseando a sua vida cristã nessa música. Não, deixa a vida levar, deixa aí do jeito que tá bom. E aí algumas pessoas acabam, a igreja tem que fazer um malabarismo para fazer com que as coisas se tornem mais atrativas para chamar a atenção do povo. Eu tenho que pensar assim, numa estratégia mirabolante para fazer o povo ler a Bíblia. Poxa vida, será que a gente não está desfocado? Ler a Bíblia é algo que não precisa de um projeto, não precisa de... Mas, infelizmente, se não tiver um projeto, alguns não pegam nem na Bíblia. E como é que eu vou alcançar o reavivamento e a reforma se eu não estou avançando como deveria? Nós precisamos estar atentos a essa questão, queridos. Nós precisamos estar com os olhos bem abertos para que o inimigo não nos iluda, não nos engane. O meu tempo aqui, ele mais do que já foi embora, mas eu queria realmente dizer a vocês que cada um de nós é responsável por si. É responsável por si. Nós não podemos, nenhum de nós, ao chegar diante do tribunal divino e dizer, Senhor, olha só, Senhor, eu não fiz porque a igreja não me ajudou, não me promoveu, a igreja não me incentivou. Não, nenhum de nós poderá dizer isso. Nenhum de nós poderá chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, poxa, Senhor, eu não fiz porque eu não sabia. Mas como não sabia? Está aqui, as informações estão todas aí à nossa disposição. Estão aí todas à nossa disposição. Então, nenhum de nós vai poder dizer, Senhor, eu não sabia. Senhor, a sentinela não tocou aí o sonido, né? Mas como não tocou o sonido? A igreja está dizendo, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Tivemos a sala de teologia na sexta-feira ali com o pastor Elias Brasil, e quem assistiu viu que foi maravilhoso. Quem não assistiu, está lá no YouTube, vai lá no YouTube da Associação Sul Rio Grandense. Pega lá e assiste a palestra do pastor Elias Brasil. Poderosa mensagem. A igreja está dando o seu sonido. Mas eu, como membro desta igreja, eu tenho que ouvir esse sonido. E eu tenho que estar preparado para a guerra. Estamos sendo atacados, meus irmãos. Estamos sendo atacados pelo inimigo. E você precisa estar alerta. Porque se você não tiver, o inimigo vai te destruir. Porque este é o grande objetivo dele. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana poderosa em nome de Jesus. Que você tenha condições ao longo dessa semana de caminhar na presença de Deus. Este é o meu desejo para você em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, pastor Messias, aí, pela maravilhosa mensagem. De fato, para que todos esses eventos que nós aguardamos aí no decorrer da história, no desenrolar da história ocorram, é necessário que primeiro a igreja esteja pronta, né? Esteja preparada para receber as bênçãos de Deus. Na quarta-feira agora nós veremos que Deus quer derramar o seu Espírito sobre a sua igreja. Deus quer conceder um derramamento sem medida do poder do Espírito Santo sobre a igreja, mas o primeiro passo para que a gente receba o Espírito é isso que o pastor Messias falou nessa noite. É um reavivamento e uma reforma na nossa vida. Se nós não formos reavivados, não tivermos uma reforma em nossa vida pessoal, o Espírito será derramado sobre aqueles que estiverem à minha volta e eu não receberei, então, esse poder que Deus tanto quer me conceder. Deus nos abençoe para que nós possamos, de fato, estarmos aí conectados
a Deus, conectados à sua palavra e buscando esse reavivamento. Eu quero te convidar para nós encerrarmos, então, mais uma vez, louvando a Deus, mais um hino em forma aqui, uma oração em forma de canção, rogando a Deus que Ele avive em nós essa vontade de cumprirmos a sua obra e recebermos o seu Espírito, ok? Vamos, então, louvar o nome do nosso Deus. Então, pastor, por favor. Vou orar sim, pastor Everton. Antes da oração, me permita só fazer um convite, tanto aos irmãos aqui do Rio Grande do Sul, como aos irmãos de Minas Gerais. Daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, nós teremos aqui pelo YouTube e o Facebook da Associação Sul Rio Grandense uma live intitulada Homens de Poder. Esse é um convite específico aos homens, mas as mulheres querendo participar não tem nenhum problema. Nós estamos conclamando os homens para que se levantem como sacerdotes do lar, homens que realmente precisam assumir o seu papel de líder espiritual da casa. E todo domingo, às 9h30 da noite, a gente tem esse bate-papo gostoso, sempre tendo algum convidado conosco, eu e o pastor Alex, sempre ali à frente desse programa, mas hoje em especial com o pastor Tiago Fraga, nosso líder de jovem. Então, convite aí a todos os homens. Eu coloquei o link aqui na sala do Zoom. Você pode ir direto aí por esse link, ou então procure, tanto lá no Facebook como no YouTube, Associação Sul Rio Grandense. Se você clicar no link que eu coloquei aqui, você vai entrar direto no grupo do WhatsApp,
onde ali a gente todos os dias troca uma ideia, fala alguma coisa sobre o assunto, mas o convite especial é para que você vá ali no YouTube e assista esse programa hoje. Tanto você aqui, homem, que está no Rio Grande do Sul, como você, homem, que está em Minas Gerais, o convite é que vocês participem desse programa conosco. Combinado? Vamos levantar aí, queridos, uma geração de homens, homens que não se compram e não se vendam, homens que são sacerdotes do lar, homens que amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja, homens que estejam preparados para que naquele glorioso dia possa apresentar a sua família ao Senhor. Amém? Vamos então falar com Deus? Querido Deus e Pai, nós louvamos o teu nome e te agradecemos pela oportunidade de estar na tua presença. Senhor, aqui está a tua igreja. Parte dos nossos irmãos estão aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a outra parte está lá em Minas Gerais. Nós somos uma só família, só estamos separados por uma questão geográfica. Senhor, nessa noite, mais uma vez, nós ouvimos o toque da trombeta, o sonido da sentinela, dizendo que estamos sob ataque. Nos ajude, Pai, a nos levantar como uma igreja que verdadeiramente está ouvindo a sua voz. Mas para que isso seja eficaz em minha vida, eu preciso do reavivamento. E o reavivamento só vai acontecer se eu realizar a reforma. Então, por favor, Pai, nos ajude como igreja, nos ajude como família, mas principalmente de forma individual, que cada um de nós tenha condições de estar na tua presença. Nos dê uma boa semana, clamamos essa bênção ao Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, amém. Muito obrigado mais uma vez, pastor.